integridade, eu tenho realmente coisas, admiração pelo Roberto. É uma das pessoas mais bonitas que eu conheço. E ninguém tem, sabe, não acontece impunemente esse sucesso e permanecer como ele permanece, precisa ter um comportamento, né, ético impecável, que ele tem. Eu acho ele uma pessoa realmente sensacional. Hoje em dia, Vanderleia, qual é o tipo de música que você prefere? Eu, pessoalmente? É. Jô, olha, eu gosto de tanta coisa. Por exemplo, eu tenho muita coisa que eu componho, que eu nunca gravei, né? Eu agora estava fazendo, antes desse movimento todo, dessa festividade toda de Jovem Guarda, eu estava preparando um disco em casa que era uma coisa completamente fora, assim, e que é um disco que a gente está ainda organizando, ainda programando para esse ano ainda, que é uma coisa assim de um disco New Age, uma coisa tudo de músicas, assim, porque eu sempre compus e nunca, o trabalho que eu fazia, não encaixava nunca a coisa do que eu fazia em casa. Então eu estava em casa e fazia assim, um exemplo assim, andei sozinha por quinta só, plantei sementes de girassol, um brilho na estrada do quinta sol. Um exemplo. Eu fazia isso brincando em casa. Que brincadeira bonita! Aí eu fazia essas coisas, eu digo, mas como é que eu posso chegar lá com um produtor e falar, eu quero gravar isso, não tem aonde. Aí quando em casa o Lalo começou a fazer o disco, o trabalho dele, ele me pediu uma participação minha na época da Eco 92, aí eu fiz a Eco com ele e tal. Eu falei, de repente você está fazendo esse disco New Age? Ele falou, dá para encaixar aquela tua música, aquela outra, aquela... Aí eu resolvi fazer o disco, vamos fazer esse disco juntos. Mas independente, eu estava querendo fazer um trabalho das outras coisas que eu faço em casa, que eu componho, de blues, uma coisa assim que, por exemplo, sou de gêmeos com privilégios, tenho a lua em escorpião, no amor tenho os meus critérios, meus mistérios, por que não? Sou noite, sou lua, sou sua mulher, me adivinhe como puder. Sou cigana centenária, quantas vidas lhe dou, todas se for por amor. Sou de gêmeos com privilégio. Essa fantástica figura, Vanderleia. Estou aguardando o livro, quando o livro sair. Tem um livro e tem uma outra coisa também, uma outra surpresa. O que eu tinha que contar? Vanderte, eu tinha com um monte de coisa para falar. Do livro, do show. Bom, é que nós fomos convidados para fazer um filme. E vai pintar um filme também, mas esse depois eu conto com calma aí pra gente. Tá bom, querida. Tá? Senhor juiz, eu sei que o senhor é bonzinho. Por favor, era tudo que eu quero, era tudo que eu amo. Eu estou certa de que ele também me quer. Agora, senhor juiz, pare agora. Senhor juiz, este casamento será pra mim todo meu tormento. Não faça isso pra mim, por favor. Hoje me ama, me ama, por favor. Pare agora, senhor juiz. Pare agora, por favor. Pare agora, senhor juiz. Pare agora.
O Roberto eu conheci antes de gravar. Eu tinha uns 13 para 14 anos. Então, o Roberto foi cantar lá no local onde eu morava. E lá eu conheci o Roberto cantando para um público constituído de 2 pessoas, né? Eu e a minha cunhada. E os acompanhantes da caravana que estavam no fundo, assim, dando uma força lá atrás, né? Então, ele subiu no palco, ele cantou Mr. Summers, era uma versão. A minha amada, ninguém tem dó, sem você me ajuda. E é com aquela vozinha, aquele olhinho fundo, assim. Aí eu falei, gostei. Gostei, bateu uma coisa assim, eu falei, que legal, né? E já era uma coisa toda de música diferente, já uma música assim, já era um grupo de música assim, que estava mais de acordo com a nossa idade e tudo, né? Aí eu fui lá atrás, assim, na coxia, conversar com ele, me apresentei da Colômbia. E, por coincidência, ele era de lá também, ele sabia que tinha uma garota contratada e tal, e que eles estavam, o Otton Russo, né, naquela época não era o Evandro, era o Roberto Corte Real, que era o diretor, né. Eles quiseram fazer uma dupla para lançar no Brasil, uma dupla que cantasse música jovem, né. E aí, por coincidência, daqui a pouco estávamos juntos, eu e o Roberto já gravando e cantando. Eu comecei porque nessa ocasião, nesse ligeiro intervalo, eu gravei um disco, e aí fiquei meio um ano assim no estaleiro, fizeram fiquei de castigo. Eu queria cantar um gênero de uma coisa, aí eles queriam que eu gravasse outra, aí foi a primeira vez que eu senti que a gente não pode brigar muito não, porque aí se você contesta muito, você fica, de uma certa forma, o poder é uma coisa assim que impera, né, e tal, e eu fiquei um tempo de castigo. Eu gravei Ternura e a música não aconteceu naquele gravasse outra música que fosse... Eu não queria cantar as canções, era só rock. Eu queria fazer as 2 coisas. E aí, quando eu fui para o Rio Hit Parade, que era assim, era uma coisa assim toda assim, uma escada imensa. A gente fazia um modelo assim, um modelo Abier, entendeu? E aí fazia um vestido lá com Dorian, cheio de brilhos, assim, aquela coisa. E descia as escadas, e as câmeras eram imensas, enormes, né? Assim, imensas, grandes, né? E aí eu cantei, aí foi Ternura, né? Aí eu cantei Ternura pela primeira vez. Você falou que era meu o seu amor e ninguém mais vai separar você de mim. Agora você vem dizendo adeus. Toda ternura. E aí eu cantei Ternura até não acabar mais, eu canto Ternura até hoje. Porque se não cantar Ternura nos shows, nos lugares, aí as pessoas brigam. Mas é tão bonito, porque na maioria das vezes eu começo o espetáculo, eu começo a cantar Ternura e eles saem cantando juntos, assim, fica meio místico, fica uma coisa meio oração, aí as pessoas vão cantando e eu fico andando pelo palco. É sempre uma emoção muito bonita cantar Ternura.
na Tom Jobim, eu cantava Tom Jobim na época de Crooner, né? E depois eu tive uma grande alegria de conviver, de conhecer o Tom de perto. Em 73, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha uma casa em Pasadena, num bairro de Los Angeles, e apareceu me visitando a Elis Regina, o César Camargo Mariano, a Elis com o filho João Marcelo, na primeira noite. Aí ficaram, jantaram, e disseram que estavam fazendo disco e tudo. Da segunda vez, aí eles trouxeram o Tom. Aí eu conheci o Tom de perto e tudo. Aí o Tom ficou assim, muito amigo nosso. Ele em casa tinha assim uma sala, nós alugamos a casa já toda mobiliada e tal. Tinha uma sala de música maravilhoso, assim, um piano de cauda lindo, né? Aí o Tom se apaixonou. O que aconteceu? O Tom ficava, ele gravando disco com a Elise e tudo, e à noite, o Tom, várias vezes, ele ia lá para casa e ficava no piano, e os espectadores dele eram assim, eu, o José Renato, o Bill, meu irmão, né? Uns empregados que nós tínhamos levado, a Creuza, a Heloísa e o seu Severino, o chofer. Aí nós fazíamos assim um grupo ao redor do piano e ele ficava cantando à noite pra gente, tomando uma cervejinha e um cigarrinho, e ele cantava: olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira o perfume das gotas úmidas. Olha, e ficava, né, um jardineiro, e a gente envolvido naquela magia do Tom, aquela coisa linda. Às vezes a reunião terminava assim, 8 horas da manhã, a gente naquela cozinha assim, tomando, inventando um café, um breakfast americano reforçado, porque tinha passado a noite inteira, né? E foi lindo. De areia branca, meus pés irão tocar. O Caetano. Foi lindo na época que ele me deu a música Chuva, Sol e Cerveja. Eu me encontrei com ele lá fora, eu me encontrei com o Caetano quando ele estava exilado com o Gil. Eu fui me encontrar com eles em Londres. E primeiro eu fiquei hospedada no Londonderry Hotel, um hotel grande e tal, e depois eu fui, o Guilherme Araújo, um empresário deles, me arrumou uma pensãozinha daquelas bem inglesas, assim, e pertinho da casa deles. Então era coisa de estar sempre lá, de visitá-los e tudo, né? E nessa ocasião o Caetano me deu a música Chuva, Sol e Cerveja. Eu gravei aqui no Brasil e a música aconteceu e de repente, até hoje a música é cantada. O Caetano chegou aqui, a música estava estourada, né? O Chuva, Sol e Cerveja. 1, 2, 3, 4. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segura meu ferro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha beijar, deixa, beija, seja o que precisar. A gente se embala, se embora, se embora, só vai na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, se embora, se embora, só vai na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Eita! O Gil? Também aconteceu um encontro musical também, maravilhoso, né? Um encontro afetivo, né? Que eu amo os dois, né? E a música, e o Beck em Bahia. Nessa Beck em Bahia, o Gil fez naquela coisa de fossa, de estar lá em Londres e lembrando a Celi Campelo, né? Então ele fez o Beck em Bahia.
eu gravei no disco Vanderleia Maravilhosa, em 73. Lá em Londres bebi quando me sentia longe daqui. De quando em quando me sentia longe, tava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo ver se ele cabelo pra não cair. Naquela porta em que vi um camarada meu de Porto Belo cair. Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir. Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim. Digo no baú de prata porque prata luz no luar. Lua que tanta falta me fazia junto do mar. No mar da Bahia, cujo verde de vez em quando me fazia me relembrar. Tão diferente, os verdes também tão lindos, os gramados tantos de lá. Ilha do Norte, onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar. Por algum tempo, Garfina passou depressa como tudo tem de passar. Hoje eu me sinto como se querido fosse necessário para voltar. Tanto mais vivo, gente, tão mais vivida, dividida pra lá e pra cá. Para a Jovem Guarda eu ouvi muito Celi Campelo, né? Sérgio Murilo, Carlos Gonzaga. Ah, pra mim, Diana, era ótimo, né? E foi a época que começamos a formar um outro grupo, né? Aí eu conheci o Ed Wilson, né? O Renato e seus Blue Caps, e nós começamos a formar um grupo no Rio de Janeiro. Foi a união, assim, né? A coisa da proximidade, assim, do Roberto, Erasmo, né? Com os Splish Plays, as coisas começaram a acontecer, e aí nós viemos para São Paulo para divulgar um trabalho. E foi quando a Record, então, resolveu dar um espaço, né, para essa garotada que estava fazendo essa música, com essas guitarras e não sei o quê, aí deram espaço para a gente. Não, ninguém, não foi uma coisa de grupo, assim, eu já conheci o Roberto já do início, né, esse início antes de gravar, né, e depois existiam vários radialistas que começaram a dar força para a gente, né? O Jair de Taumaturgo, com o GG de Rock, né? Com o Isaac Zaltman fazendo ali a locução. O Imperial eu não tive tanto contato com o Imperial, mas o Imperial já fazia, tinha o Alô Brotos comandam e tal. José Messias, que foi fantástico, José Messias, inclusive deu um programa de rádio para mim e o Roberto. Nós fazíamos todas as manhãs, nós fazíamos um programa Encontro com os Brotinhos,
Então, era uma coisa assim de fazer música realmente para o adolescente, né? Que foi para a nossa música foi uma música bem para garotada, bem uma coisa a gente pegou muito o público infantil, né? E eu acho que por isso que marcou tanto até hoje. Nós ficamos sabendo que a Record tinha um horário, e para juntar, foi uma coisa de juntar a garotada do Rio de Janeiro com o pessoal aqui de São Paulo, né? E aqui existia o Rony Cor, existia, né, Demétrios, existia, acho que a família Pavão, existia o Antônio Aguilar. Então tinha os programadores daqui, os radialistas daqui, né? Então juntou todo mundo e foi uma coisa assim de... aí veio de lá do Rio, veio os Golden Boys, né? O Trio Esperança, né? E foi juntando o grupo Rio e São Paulo. E foi acontecendo a união, assim, a coisa de estabelecer mais ou menos o trio, eu, Roberto e Erasmo, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Assim que nós chegamos, a Record, então, aí me contratou também, efetivo, tinha alguns contratados e outros que eram freelancer, assim, que faziam o programa de 15 em 15, de 3 em 3 programas, repetiam e tal, né? E aí eu praticamente comecei a morar aqui em São Paulo, aí me apaixonei por essa terra. Então aqui até hoje, aqui eu tive os meus filhos, as minhas meninas, a Yasmin e a Jade, elas são bem paulistinhas, né? Que eu cantei com o Roberto? Não, eu cantei várias músicas com o Roberto, mas tem uma música até hoje, que é uma música que eles fizeram depois do nosso encontro no filme O Diamante Cor-de-Rosa, né? Que foi um filme que nós fizemos no Japão, em Israel, e foi um filme... É um filme maravilhoso até hoje, um filme do Roberto Farias, ele é muito atual o filme até hoje. E essa música ficou marcada para mim, até hoje eu canto nos shows, eu gosto. É o Sentado à Beira do Caminho. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Sou sentada à beira de um caminho que não tem mais fim. Seu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Olho pra mim mesma, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Precisa acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo.
acho isso lindo. Eu adoro. Não, eu gosto de quase tudo. Eles têm um acervo musical maravilhoso, né? Fantástico. Eu gosto de preferência dos rockinhos, que aliás eu incorporei nos meus shows, porque apesar de ter muitas músicas, de meu acervo de, modestamente, de sucesso, é grande, é extenso, tem muita música que está na memória das pessoas, as pessoas me pedem nos shows, mas eu gosto de fazer os rocks do Roberto Erasmo, que são mais, né, mais espertos, mais agressivos. Eu vou ler. Tá bom. Eu sou terrível, eu vou parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, nem o que sou, nem o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer, e ponho mesmo pra defender. Garota que anda do meu lado, mas é que eu me deixo apressado. Minha cara é mais quente, eu sou terrível. É bom falar, não vai ser mole, me acompanhar. Não é preciso, nem avião. Eu vou mesmo, daqui do chão. Eu sou terrível, vou lhe dizer, me ponho mesmo pra derreter. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu não mesmo apressado. Minha cadeira tá quente, eu sou terrível. Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou. Eu sou terrível.